Quando a gente fala de jejum, obviamente, temos duas avenidas. Tem aquele jejum com objetivo espiritual Sim, e o jejum que a gente vai centralizar mais o episódio de hoje é naquele que tem uma avenida em relação à sua saúde. sim. By the way, eu acho maravilhoso os dois, tá? Eu Já praticou, então? já pratiquei, inclusive, os dois. Maravilhoso. Mas vamos trazer para um primeiro plano. Para as pessoas que já ouviram falar de jejum, mas até agora ele fala, cara, o que é o jejum? É ficar muito tempo sem comer? Muito tempo quanto? A partir de quando é considerado jejum? Qual é o jeito certo a fazer? Eu quero começar por construir uma Certo. boa base de entendimento para a galera. Tá ótimo. Então, partindo do básico. O que é jejum? Pode ser considerado ficar algumas horas sem comer. Se você pular o seu lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde, você já pode até começar no primeiro jejum, que é o mini fast, que eu falo, que é o de cortar os lanches. Afinal, eles não existiam há 50 anos atrás. Conversa com seu avô, seu bisavô, ele não levava uma barrinha de Nutri no bolso para o Uma trabalho. barrinha de proteína, Ele né? comia de manhã. Sim. E eu até falei Nutri em homenagem ao começo da década de 90, quando Sim. esses lanchinhos começaram. Mas, de fato, ninguém beliscava entre refeições. Comia em casa, ia trabalhar, tinha no máximo um intervalo e voltava. Então, a gente pode considerar durante o dia o mini fast, esse primeiro intervalo sem depender de lanches. E o noturno, todo mundo jejua querendo ou não, da hora que dorme, que adormece, até o dia seguinte, na hora que toma o café da manhã, que por sinal o nome de café da manhã é desjejum, desayuno, déjeuner, É verdade. e enfim, várias línguas é o verdade, desjejum, é né? verdade, não tinha Então, o tocado nessa. desjejum não necessariamente precisa ser às 7 da manhã. Uhum. Pode ser na hora do almoço, se você não tiver fome. Aí a gente já começa a falar do jejum terapêutico. Então, qual que é o mínimo de jejum que um ser humano poderia fazer? A gente pode se espelhar nos hábitos antes da década de 70, que era mais ou menos 12 a 14 horas. Então, era comum jantar cedo, a noite caía, não tinha tablet, não tinha TV, então era normal, a gente não tinha tanto estímulo, comia cedo e no dia seguinte tomava café da manhã. Uhum. Muito comum na roça, o pessoal que vivia no campo, nem tomar café da manhã tão cedo para começar a trabalhar e ter um intervalinho da manhã para começar a comer. Uhum. Então, essa questão de desayuno, de desjejum, ela é muito cultural. E a gente não pode achar que foi sempre assim, do jeito que a gente conhece nos tempos modernos. Então, se a gente for pensar assim, qual que é o mínimo de jejum? 12 horas é um bom número para manutenção da saúde. Agora, poxa, eu tô sobrepeso, tô com obesidade, tô com gordura no fígado, várias outras dessas doenças metabólicas, aí você já pode começar a avançar nessa prática do jejum, que é não comer. Uhum. É pular uma refeição ou atrasar essa refeição porque você simplesmente não está com fome ou porque você programou com um fim terapêutico. Uhum. E aí a gente tem essa classificação do jejum. Então, tem o jejum religioso, que é muito legal pensar nessa parte ancestral, porque se fosse algo negativo e deletério, como muitos ainda enxergam, não teria passado como um hábito ancestral e repetido por todas as grandes religiões, incluem práticas de jejum. E uma parte comportamental muito interessante que a gente aprende com a religião é, quando todo mundo está fazendo, é muito mais fácil. É verdade. Por quê? Faz parte da cultura, todo mundo está fazendo, e se todo mundo está fazendo, algum grau de segurança tem, né? Normalmente nas religiões, mulheres grávidas, lactantes, muito frágeis, idosos e crianças eram poupados. Ainda seguimos essa lógica, porque a gente não vai fazer testes clínicos nessas populações frágeis com jejum. Uhum. Né? Então, basicamente, jejum é não comer por um tempo que pode ser ou programado ou natural. O que a gente tira dessa definição de jejum? Greve de fome, jejum político. Então, o que o Gandhi fazia era bem diferente do que a gente fala aqui, que a gente está conversando sobre o jejum, que é algo que você escolheu fazer. Você tem a programação de quando você vai quebrar esse jejum já na sua cabeça e você não está passando por nenhuma situação debilitante de estresse, que é, por exemplo, você está num cativeiro, você está passando por uma catástrofe igual Sim. à última do Rio Grande do Sul. Então, essa imprevisibilidade de quando você vai ter acesso ao alimento depois, ela muda tudo
ela muda a nossa fisiologia do estresse e o efeito do jejum sobre nós. Sério? Na vigência do cortisol muito elevado com uma situação de muito trauma. Então é importante diferenciar, porque esse é um dos principais argumentos de quem não quer deixar o conforto de comer o tempo inteiro. Esse é um dos primeiros argumentos. Ai, que horror, tanta gente passando fome na África e você pulando a refeição, negando um docinho. Então esse é um argumento bastante comum. Sério? Que eu gosto de derrubar. Tem gente que fala isso? Tem muita gente. A parte cultural também. Ai, como é que eu vou falar não pro docinho que meu filho me ofereceu? Isso é uma desfeita, ele vai se magoar, nunca mais vai. Então, essa parte cultural é bem difícil, assim, de tocar no assunto. Então, a gente precisa ter muita segurança embasada para mostrar que não foi sempre assim. Não, o homem da caverna não caçava tomando um shake de whey antes de sair para correr. Ele dependia da vida dele para ser uma flechada certeira, senão a família dele ia passar fome por mais sabe lá quantos dias. Então o nosso metabolismo ele está muito bem adaptado ao período de jejum. O nosso cérebro sabe usar outros combustíveis que vêm da gordura. E o básico da glicose, que realmente esse é um outro argumento que sempre vem, né? Mas você precisa de glicose, você vai morrer sem comer o lanchinho da tarde. A gente tem vários mecanismos do corpo que não contam com a sua capacidade de achar um lanchinho. Então, a gente consegue fabricar o mínimo de glicose para manter o cérebro funcionando a partir da gordura e a partir até dos aminoácidos, embora essa não seja uma via muito usada, ela é só temporariamente usada em jejuns muito longos. Mas é isso, é importante entender que, assim, o básico da glicose, você não precisa se preocupar que o seu corpo dá conta, ele obtém. E pessoas saudáveis que não usam nenhum medicamento que abaixa a glicose não vão morrer de hipoglicemia. É importante esse tipo de segurança antes de começar. E você falou, é verdade, né? O propósito do jejum, ele influencia muito na qualidade do jejum. Mas tem alguma correlação do jejum com saúde emocional? Tem, por algumas vias muito interessantes. O jejum me ajuda, na minha sanidade, nas minhas emoções. Várias vias que eu posso te falar, de um jeito fácil. Hoje em dia, se a gente for pensar em doenças, uma das que mais está crescendo são as neurodegenerativas, então Alzheimer e outros tipos de demência. Tem gente que super simplifica o Alzheimer falando que é o diabetes tipo 3. Ele não é o diabetes tipo 3, mas uma das vias para se chegar ao Alzheimer é a resistência insulínica no cérebro. Então, nesse sentido de prevenção, o jejum intermitente, ele é uma ferramenta para prevenção, sim. Por quê? Ele é uma prática que melhora a sensibilidade à insulina e, postergando, atrasando ou mantendo a pessoa saudável por muitos anos, essa via do diabetes tipo 3 está protegida porque você pratica e tem uma composição corporal saudável, saúde metabólica. Outro ponto muito interessante de saber do jejum, aí não falando de prevenção para doenças, quando você começa a queimar a sua própria gordura como fonte de energia, pensa que a gente é flex. Eu gosto de falar isso porque é muito fácil de entender. A gente sabe usar a glicose como fonte de energia, o seu lanchinho, ou a gente sabe usar a nossa própria gordura como fonte inesgotável quase de nutrientes. Era para isso que o acúmulo de gordura servia quando a gente não tinha comida no estoque, no trânsito, em qualquer lugar. Então, acumular gordura é uma maneira de sobrevivência. E aí, quando você depleta os seus estoques de glicogênio de açúcar fácil, o seu corpo começa a usar a sua gordura. E na quebra da gordura, a gente produz o combustível limpo, que são os corpos cetônicos. É aí o link com o cérebro. Os corpos cetônicos, eles são combustíveis limpos com uma ação anti-inflamatória. Quando você fala combustível limpo, o que é? É por isso, ele traz menos estresse. Pensa que a nossa mitocôndria é a nossa fábrica de energia. É a usina ali. É a usina, exatamente. E aí a mitocôndria é flex e ela usa a glicose e usa a gordura. Quando a gente compara o trabalho metabólico das duas, para queimar glicose, é como se a gente fabricasse muita fumaça preta, poluente. A gente faz muito estresse oxidativo, então essa oxidação excessiva, ela vai envelhecendo a própria máquina, a mitocôndria vai ficando mais disfuncional, e daí a base para todas as doenças crônicas que a gente quer evitar. Doença cardíaca, Alzheimer,
sempre começa com a disfunção na fábrica, que é a mitocôndria. O que o jejum faz? Usando gordura como fonte de energia, você oxida menos a mitocôndria e o processo de ficar sem alimento programa o corpo, ativa as vias de sobrevivência. E nessa hora é a via da contenção. Então o corpo basicamente fala, olha, a gente está running out, assim. Não temos nutrientes vindo dos lanchinhos. Vamos usar os nossos estoques. Na hora de usar o estoque, a gente ativa a autofagia, que é o nosso sistema de autolimpeza. E a autofagia renova também as mitocôndrias que não estão funcionando. Elas são como se fosse o motor do carro. Você, quando compra um carro novo e começa a perceber que a potência da fabricação de energia está pior, você não vai trocar o carro inteiro. Você vai na revisão e, às vezes, precisa trocar o motor. A autofagia é isso. Ela renova organelas, renova as pecinhas do carro. E o jejum é um sinal muito forte para a gente aumentar esse processo de autolimpeza e procurar o que não está bom. Então, numa empresa, pensando na parte do seu público, principalmente, você começa a ver que não está indo bem a equipe. Você vai olhar e vai falar, ó, gente, contenção, vamos pegar a pessoa que rende menos, vamos tirar da jogada, e aí sobrecarrega quem dá conta, porque sempre funciona. Sim. Então, o jejum é um sinal bem forte para a gente ativar a autofagia e renovar as mitocôndrias que não funcionam, você fica mais eficiente em queimar gordura. E essas gorduras que têm esse efeito anti-inflamatório, e no cérebro elas estimulam a fabricação de serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Então, voltando, depois dessa explicação gigante, para falar que sim, o jejum ele pode estimular bem-estar por conta dessa via. Para quem tem neuroinflamação, depressão, ele pode ajudar nisso, em ter esse efeito anti-inflamatório sistêmico. Porque tem gente que fala assim, eu fico insuportável quando eu tô com fome. Eu fico bravo quando tô com fome. Tem gente que fala, né? E é verdade, a pessoa não está mentindo. O estômago é um lugar onde produz muita... Me corrija se falar uma groselha, tá? Tá bom. Mas eu acho que era no estômago onde produz... Não sei se era dopamina ou serotonina, que era o estômago. Por isso que tem aquele lance que... Intestino, né? Isso. No intestino. Por isso aquele lance que tem gente que fica... bravo quando tá com fome. Isso é legal porque tem muitos estudos modernos muito interessantes mostrando isso. A gente correlaciona essa dependência com os alimentos, é como se fosse uma máquina que tá meio enferrujada. Apesar de ser flex, você tá há 20 anos comendo de 3 em 3 horas. De repente vem um médico e manda você parar com os lanchinhos. Por exemplo, eu sou um pouco assim. Normal, mas depende muito da composição corporal, isso não é um problema para todos, tá? E é muito de estratégia também. Minha composição corporal tá ótima, eu tenho saúde metabólica e eu quero uma estratégia para ganhar massa magra. Você vai usar uma estratégia de hiperávit calórico, ou você vai fazer hiperávit pelo menos de proteína para ter esse estímulo a mais. Sim. Então é tudo uma questão de estratégia, assim, não é péssimo comer de 3 em 3 horas para todo mundo, mas para quem está com o metabolismo quebrado, aí é terapêutico. E aí você sim vai precisar parar, e eu digo que ficar enferrujado, a gente tem como provar isso em estudo mesmo. Quando começa, as primeiras 2 semanas são péssimas, uma parte por conta do comportamento da dependência. Então, o alimento hoje em dia não é só, muito menos, né? As pessoas, tem gente que nunca passou nem 3 horas de fome, não sabe o que é fome, é só vontade de comer. Uma parte é essa, e a outra parte é você estar enferrujado, porque você sempre comeu sem parar, e o seu sistema de queimar gordura e render queimando gordura, você é flex, mas esqueceu o que é. Muito boa. E essa adaptação dá para ver em estudo mesmo. Então, existe uma maior irritabilidade, existe uma sensação de que não vai ser possível continuar. Por isso que o acompanhamento faz diferença também. Porque às vezes você começa e fala assim, gente, mas falaram que jejum dá barato, tem a mental clarity, a clareza mental do jejum. Cadê? Estou irritado, quero matar os meus familiares, não estou feliz, não vai durar. Porque realmente, se você não estiver disposto a esse desconforto inicial das primeiras 2 semanas, o seu metabolismo precisa de adaptações para queimar gordura de maneira eficiente. Enquanto ele não perceber, é como se fosse assim, pane energética aqui, acabou a madeira fácil, lá no porão tem muito combustível, só que a gente vai precisar achar a chave do porão, arrumar as vias aqui e ensinar os funcionários a descerem lá para pegar mais lenha. É um combustível diferente, mas rende pra caramba. A gordura é assim, então ela não é facilmente acessível, e se você tem
um carboidrato fácil, um pãozinho lá, por que que você vai querer que o seu corpo vá lá gastar a energia que está estocada para dias ruins? É impressionante, eu fico impressionado como o nosso corpo é muito inteligente. É muito inteligente. Tipo, você, né, você, por que você não usa gordura, meu irmão? Me ajuda, já tira ali a Sim. gordura. Falou assim, não, eu preciso guardar ela para casos extremos. Exato. E é muito legal estudar isso, porque os mamíferos todos têm esse mecanismo de guardar para dias ruins. O problema é, sabe, o É que winter scamming. a chance da gente cair numa ilha, de ficar preso numa caverna é Exato. baixa. Não Podia, existe né, o mais. corpo dar uma ajudada. E usa gordura aqui no culote. Exato, exatamente. Mas é bem isso, a crise do conforto que a gente vive hoje é justamente essa, porque esse sistema de guardar energia em forma de gordura subcutânea ou visceral, ele era para nossa sobrevivência. O problema é que o mundo mudou completamente, então os tipos de problema que a gente tinha no passado, a gente foi muito competente e a gente não sofre na maioria das pessoas. Tem Rappi, iFood, se a gente quiser Exato, agora no podcast, um toque. o que você quer comer? Chega aqui em Exato. 20 minutos. E é bem melhor do que se você tentasse fazer, né? Então, assim, é um conforto gigante, só que tem um preço. E se a gente confundir porque é normalizado, você pode realmente, a gente fala que qualquer dependência, tem a parte de comer demais porque acha que é normal e tá tudo bem, e tem a parte de dependência de alimento, porque os alimentos não são todos iguais. Não dá para você comparar as calorias de um punhado de amêndoas com um copo de uísque, nem com um donut, com o Krispy Kreme, que agora abriu aqui. Não dá para comparar essas calorias. Caloria é uma invenção, inclusive, é uma viagem. Sério? Sim, caloria, quem criou a caloria há muito tempo atrás, quem inventou esse conceito, ele pegava uma lenha e incinerava essa lenha. E a quantidade de energia que viesse dessa incineração era a unidade da caloria. E o problema é que pegar uma maçã e incinerar, ela não é a mesma coisa que você passar pelo processo de digestão. Então, caloria é um conceito viagem. Os macronutrientes não são iguais. Não é igual um salmão, 1.000 calorias de um salmão com brócolis, com 1.000 calorias de um sanduíche ultraprocessado do fast food aí. Não é a mesma coisa, ela não é processada igual, nem no sistema digestivo, nem no cérebro, de recompensa. Então, hoje em dia, esses conceitos se misturam muito para a gente simplificar ao máximo e falar assim, é só parar de comer. Na verdade, não é. Tem pessoas que só comem muito por falta de informação, achando que está tudo bem. E essas pessoas são as mais facilmente beneficiadas só com, às vezes, nossa, parei para ler o seu livro e, minha saúde está incrível, obrigada. E tem gente que fala, nossa, eu estudei tudo isso e eu não consigo colocar em prática. Por quê? Fico ansiosa, fico irritada, minha ansiedade piora. Então, é muito misturado, mas, de fato, assim, o jejum é uma maneira de você se ancorar em pelo menos um desconforto que você programou no meio desse mar de ofertas que a gente tem de facilidades com o acesso aos alimentos.